Olá, mamãe! Oi, papai! Que está aqui em busca de um SOS para o soninho do seu filho, da sua criança. Estamos aqui no segundo vídeo da série Soninho Bom. Como melhorar a qualidade do sono do seu bebê e da sua criança. Falamos no primeiro vídeo, se você ainda não assistiu, corre lá, sobre a nossa expectativa, a realidade. E a gente precisa estar com isso muito bem alinhado para saber o que esperar do soninho e das noites de sono do nosso bebê. E da nossa criança. E nosso também. No vídeo de hoje eu vou falar dos principais motivos que levam as crianças e os bebês a acordarem à noite, para que você cuide de todos esses motivos aí dentro da dinâmica do seu lar, tá bom? Não tem fórmula mágica, tem um olhar atento, consciente, positivo e bem afetuoso para que a sua criança, para que seu filho se sinta bem, em segurança, para que ele durma cada vez mais horas durante a noite. Combinado? Vamos lá? Primeiro motivo que leva as crianças aos despertares noturnos, que leva o bebê, que estava ali às vezes dormindo já várias horinhas por noite, a começar a acordar. Primeiro deles, a gente não tem como fugir muito, que é quando o bebê ou a criança tá doentinho. Isso muda todo o ciclo de sono do bebê. Muda esse estado de segurança que a criança se sente. A criança, ela tá ali dodói, tá sentindo dor, ela precisa ser assistida, acolhida, e a gente precisa entender que uma gripezinha vai sim mudar toda a rotina do bebê. A gente vai precisar quase que começar todo o processo de novo para que a criança se sinta segura, se sinta bem, se sinta curada, sem nenhum sintoma. E aí quando você chegar nesse estágio, ela tá se sentindo bem, aí você vai começar com toda a rotininha de sono de novo. Então isso, mamães, papais, paciência, não tem muito o que fazer. Segundo, a criança, o bebê, ela precisa de ajuda à noite. E se a gente não treinar a criança, se ela já tiver ali, né, os seus 2 aninhos, de 1 ano e meio para 2 aninhos, se a gente não treinar a criança para que ela consiga fazer o básico ali das coisas que ela precisa durante a noite, ela vai sempre estar: mamãe, papai. Ela vai gritar. Vai ter um gritinho, ela vai precisar de ajuda. Que tipo de ajuda, Fernanda? A criança, ela precisa se cobrir. Ela tá com calor, ela precisa tirar a coxa. O bebê, se ele começa a sentir calor à noite, ele vai te chamar através do choro. A criança, se ela sentir calor durante a noite, ela vai te chamar para que você tire um pouco de roupa dela. Concorda? Os bebês à noite, muitas vezes eles se sentem incomodados com a fraldinha molhada, então fez xixi, ele vai chorar. A criança, ela quer fazer xixi, às vezes ela ainda está usando fralda, mas aquela sensação de bexiga cheia, vou chamar minha mãe. Isso tudo parece tão natural pra gente, mas para as crianças e para os bebês não é. A gente precisa ensinar. Então, o seu bebê, você tem que pensar nessa temperatura dele. Você sabia que a gente vai dormir com uma temperatura corporal e durante a noite essa temperatura corporal, ela cai um pouco? Então a gente tem que já pensar numa roupinha estratégia tanto para a criança, tanto para o bebê. A gente precisa entender que a temperatura vai cair e pode ser que a criança sinta frio. Então, se você estiver aí com uma criança já de 2 anos mais ou menos, comece a ensinar ela: filhinho, quando você estiver com frio, olha o que você vai fazer. Só puxar, abre o olhinho, tá lá mimino. Abre o olhinho, puxa a coxinha para cá. São coisas tão básicas que você vai precisar ensinar desde muito cedo. Com o bebê,
Você vai lá, você vai acolher e você vai pensar em estratégias para que ele se sinta bem a noite inteira. Já a criança, você consegue ensiná-la a ir ao banheiro sozinha, ensiná-la as luzinhas estratégicas da casa. Então, se você já tem uma criança, vai ensinando para ela desde muito novinha, através de simulações, de estratégias. Filho, vamos imaginar, olha aqui, tá tudo escurinho, como é que você vai fazer para ir no banheiro se você quiser fazer xixi? Claro, se você escutar sua criança indo sozinha, você pode ajudá-la, você pode ir nos primeiros dias, mas é algo que a gente quer que a criança faça assim, ó, sem ser ensinada. E não, precisa de treinamento, precisa de simulação, e quanto mais cedo você naturalizar isso, tá com frio, cobre, quer ir no banheiro, levanta, vai, pega a rota dessa luzinha, você vai chegar no banheiro, vamos lá, tira aí a cuequinha, a calcinha, ou tá com vontade de fazer xixi, põe a mãozinha, tá de fraldinha, pode fazer, filho, olha, sente aí você fazendo xixi, sem precisar acordar, isso, abrir o olhinho, faz o seu xixizinho, volta a dormir. Então, treine o seu filho com essas demandas que ele pode estar tendo durante a noite, combinado? Então, primeira dificuldade, doença, que a gente nunca quer. Segunda, treinamento de habilidades dessas demandas que a criança precisar de ajuda. 3. A criança vai acordar por necessidades básicas. Sede, fome, sono, sabia? Às vezes ela tá com tanto sono e fez um barulho, ela acordou, ela não consegue pegar no sono de noite. Frio, calor. Então, essas necessidades básicas, elas estão muito relacionadas ao segundo tópico que eu falei. Você precisa ensinar o seu filho a saciar essas necessidades, a eliminar essas necessidades desde muito cedo. Então, se é um filho que sempre está acordando querendo água, você tem que ensinar, você tem que sempre colocar um copinho do lado dele, um copinho que se cair não derrame. E aí, ensina, faz as simulações, pega de noite, para ele aprendendo isso. Às vezes a criança acha que tá com fome, mas ela tá só com sede, ela quer só um pouquinho de água. Se é calor, vai ensinar a criança a tirar a coberta, ensina a criança a tirar a própria meia. Então, é um treinamento tão básico que você vai precisar fazer de acordo com a demanda. Aí, para isso, precisa ter aquele olhar atento. Chegou lá no quarto, o bebê tá chorando, é porque ele tá com calor? Opa, deixa eu pensar nas roupinhas. Ou sua criança chama mamãe. Às vezes ela não sabe verbalizar que tá com calor. Você sentiu que ela tá com calor? No outro dia, treine isso com ela. A tirar a meinha, a tirar a coberta. Ok? Para esse item. Quarto item, elementos externos, ruídos externos, que é o que eu falei no primeiro vídeo. A gente precisa cuidar da higiene externa do sono. Então, ruídos, barulhos, luz. Vou falar no próximo vídeo sobre a rotina do sono, a importância do escurinho. Às vezes, pequenas quantidades de luz, eu não sei se está correto falar isso não, mas enfim, quando a pouquinha luz que está ali pode ser que atrapalhe o soninho do seu bebê. Então você tem que cuidar dessa iluminação para que seja uma iluminação segura para quando o bebê acordar, quando a criança principalmente acordar, saber para onde ela vai. O bebê nem tem tanta importância ser um quartinho todo escuro, porque ele não vai se levantar sozinho. Ele não vai sair do berço sozinho, então pode ser um quartinho bem escuro. Já a criança, ela precisa ali de uma rota. Mas será que não está sendo muito forte? Será que não está indo no rostinho dela e está fazendo ela naquele momento do ciclo do sono mais ativo? Aí ela dá uma aberturinha assim do olho, ela vê uma luz forte. Será que isso não está sendo um motivo para ela acordar? Então, cuide da higiene da sua casa no todo. A hora de dormir, se você tá lá assistindo uma TV alta, um bebê tá lá, ou até a criança, num ciclo mais curto do seu sono, ele ouve. Nós nascemos para viver em aldeia.
Nós nascemos para estar no coletivo. Eles vão querer ir. Ah, Fernanda, mas eu não posso assistir a televisão de noite depois que meu filho... Lógico que pode, mas cuide disso. Cuide disso para que você não queira ter uma vida normal, assistir o mesmo tanto na mesma altura de TV antes de ter filho, né? A gente precisa agora cuidar para que o soninho da criança seja algo relaxante. E o último motivo que leva as crianças e bebês aos despertares noturnos, gente, pra mim é o mais sério de todos. Porque uma coisa é o seu bebê, a sua criança acordar porque tá dodói, porque tá com fome, tá com sede, tá com calor, ouviu barulho, uma luz muito forte no rostinho dele. Isso é algo que deve e vai ser natural, vai acontecer. Agora, uma coisa que a gente não poderia deixar nunca acontecer e que eu vejo muito acontecendo. Sabe por que as crianças têm acordado e os bebês têm acordado muito durante a noite? Necessidades emocionais não atendidas. Isso mesmo. Gente, fome, sede no bebê, na criança, é algo natural. E necessidade emocional de estar junto, de receber amor, de estar com o copinho dos afetos lotado, cheio, é uma necessidade como qualquer outra. E às vezes a gente deixa essa necessidade de lado pela vida atribuída que a gente tem. Eu tenho que amamentar, eu tenho que cuidar do meu mais velho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que assistir às aulas com os meus filhos, eu tenho que fazer o dever de casa. É tanta tribulação que a gente não para amamentar o nosso filho de forma exclusiva, mas não exclusiva só porque você tá ali nos primeiros 6 meses e tá dando só o seu leite materno. Não é esse tipo de exclusividade que eu tô falando, ou da fórmula e o seu leite. Não é esse tipo de exclusividade. É estar presente de corpo e alma. E não tá ali resolvendo 1000 coisas, respondendo um e-mail, pensando no almoço. Tá ali dando a mamadeira ou amamentando seu filho. E junto com isso, dando amor. Junto com isso, saciando as necessidades emocionais daquele bebê, daquela criança. Você sabia que muitos bebês e muitas crianças acordam de noite porque essa necessidade emocional está tão latente e eles de forma inconsciente, claro que não é consciente, tá, gente? Entendem que o momento da noite, é um momento que eu tô com a minha mãe, que ela tá ali comigo, sem celular, sem interferência, sem nenhum irmãozinho pentelho entrando. Ela tá ali comigo. E aí a criança enche o copo dela dos afetos. Ela começa a produzir neurotransmissores de bem-estar, serotonina, endorfina, começa a ser liberado no corpinho dela. Ocitocina, que é o hormônio do amor, da relação. Às vezes a gente não tá conseguindo fazer com que o corpinho dela libere esses neurotransmissores tão importantes para ela se sentir bem durante o dia. E ela vai acordar durante a noite com essa necessidade. Então, a gente precisa dar tanto amor, ter tanta conexão com a criança de manhã, encher tanto o copinho do seu bebê, da sua criança, de afeto verdadeiro, genuíno, de conexão de olho no olho, pele na pele, corpo no corpo, calor com calor, que a criança vai se sentir segura. Olha aí, volto lá para o primeiro vídeo, as primeiras coisas que eu falei. O seu foco não é fazer a criança dormir a noite inteira. O seu foco é fazer a criança se sentir segura, se sentir amada, se sentir bem, sentir que ela está com o copo dos afetos bem cheio, bem lotado. Então, se você viu que todos os outros itens estão ok, comece a tentar dar mais atenção ainda para o seu filho. Ter momentos únicos de pura conexão. Ter momentos só vocês dois, se for possível, no quarto, olho no olho, uma brincadeirinha, mexer com o corpinho, fazer uma massagem, dar um banhozinho se for bebê. Só vocês dois, se for possível. Aquele banheirinho no ofurô.
aquela massagem gostosa com olhinho essencial. Isso vai fazer com que ele encha o copo dos afetos. Então, cuide desses 5 motivos e que as necessidades emocionais sejam sempre atendidas. Elas sejam, assim, o terreno fértil para que tudo aconteça bem e tranquila. Para que você tenha uma noite bem suave e recheada de afeto. Esse foi o segundo vídeo da série Soninho Bom, os desafios dos despertares noturnos dos bebês e das crianças. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre rotina. Vai ser um vídeo super especial para você cuidar da rotina de sono do bebê. E olha aqui, vou te contar uma coisa. Essa rotina de sono do bebê não é só à noite não. Não começa ali 6, 7 horas da noite não. A gente precisa pensar ela o dia todo para que o sono realmente seja tranquilo. Te vejo no próximo vídeo da série Soninho Bom.